Hoje nós vamos falar sobre um princípio que mudou uma parte da minha história, que foi o princípio da honra. E eu vou responder para vocês 3 perguntas. A primeira pergunta é o que significa honrar? A segunda pergunta é o que nos impede de honrar? E a terceira pergunta é como eu aprendi a honrar. Começando pela primeira pergunta, o que significa honrar? Eu venho falar para vocês que honrar vem do grego valorizar. E aí a gente vê na história da Bíblia algo que me traz a lembrança muito forte, a história de Esté. Esté só entrou como rainha porque uma outra rainha desvalorizou o rei, não honrou o rei. E a gente lendo a história, a gente vê que o rei já estava 7 dias bebendo, então ele já estava bêbado. E aí ela não quis ir lá, porque ele queria mostrar ela para os outros reis e tal, e ela não quis ir lá. E ele pegou isso como uma atitude de desonra. E aí nós vemos o desfecho dela lá em 1 Esté, capítulo 1, né? E versículo 18, que diz assim: na verdade, versículo começa por um versículo anterior, que diz assim: pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Então, o rei Xerxes, ele foi aconselhado a se separar da rainha porque isso iria trazer desonra e desrespeito em outros lares, né? E foi isso que foi feito. Então, o que é honrar? Honrar é valorizar. O quanto que a gente tem valorizado a Deus, o quanto que a gente tem valorizado os nossos pais, amigos e filhos, né? E nossos líderes espirituais. O quanto que eu falo que o meu sentimento de eu me sentir valorizada, por exemplo, pela minha filha, é a obediência. Quando ela obedece sem eu mandar, para mim é a melhor coisa do mundo. Não tem coisa mais feliz para mim do que ver ela já ter feito uma coisa sem eu nem pedir. E assim é com Deus. Às vezes Deus, ele tá esperando que a gente obedeça sem a gente nem pedir. A gente coloca lá uma frase no nosso carro, né, que é propriedade exclusiva de Deus. E ele às vezes nem dá uma carona para um irmão, nem leva um objeto de um lugar para o outro, porque é distante, porque às vezes é um pouco difícil acesso e a gente não quer sujar o carro. Mas aí a gente está mostrando uma atitude de desonra a Deus, né? Deus nos deu aquilo pra gente que a gente possa honrar. Deus me deu o celular. O que eu tenho feito com o meu celular? O que eu tenho gravado? O que eu tenho falado? Eu tenho honrado a Deus com o meu celular, né? E assim eu falo para Deus, Senhor, eu quero honrar a Ti com tudo que eu tenho, não só com os meus bens materiais, mas com os dons e os talentos que o Senhor me deu. Às vezes Deus nos dá um talento do canto e a gente deixa para lá de tocar e a gente vai deixando para lá. E aí a gente vai desonrando a Deus, porque foi Deus que nos deu. Ele nos dá um presente e a gente simplesmente ignora aquele presente, né? E assim acontece também com os nossos filhos. Às vezes a gente vem e não reconhece, não valoriza eles, né? Às vezes é o nosso marido, a gente não valoriza o nosso marido ou o nosso líder religioso, porque a gente acredita que tem algumas, não, o que ele tá fazendo não é certo, eu faria melhor, e aí a gente vem praticar desonra, às vezes até sem saber. Então, a gente entendendo o significado de valorizar, a gente vai para a segunda pergunta, que diz respeito ao que nos impede, então, de honrar. A gente já entendeu que honrar é um princípio, que a gente tem que honrar a Deus com os nossos bens, honrar aos nossos filhos, maridos e tudo mais. Mas então, Flavinho, o que nos impede de honrar? Duas coisas principais, e uma interligada à outra, que eu posso dizer, é o orgulho e o senso de independência. O orgulho, ele traz pra gente aquela sensação de que nós não dependemos de ninguém, apenas únicas e exclusivamente de Deus. E aí a gente começa a viver desonrando as pessoas ao nosso redor. Eu não preciso dela, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso.
né? E aí a gente vem e desonra e toma atitudes independente daquela pessoa, sem depender. E aí a gente pode ver uma atitude que a gente tem que analisar e ter bastante cuidado, que foi a do rei Saul. O rei Saul, ele se pensou independente. Talvez naquele momento ele pensou assim: ah, eu sou o rei, eu sou mais do que o profeta. Então eu vou oferecer esse sacrifício que era para ser feito pelo profeta. E aí a gente pode ver o que aconteceu com ele lá em 1 Samuel 13, versículo 8, que diz assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gigal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Então, aqui o holocausto era para ser feito pelo profeta Samuel. E aí, por conta de medo, ele talvez pensou assim: não vai haver problema nenhum. Afinal, eu sou o rei, eu posso todas as coisas. Acima de mim, só Deus. Eu sou independente. Eu sou orgulhoso demais para perder uma batalha por causa de um simples sacrifício. Talvez ele pensou assim. E aí ele agiu erradamente. E Samuel mais tarde vem dizer: o que você fez? Basicamente, parafraseando, ele falou assim: tu não percebeu a loucura que tu fez, não, porque Deus ia estar contigo até o fim do teu reinado. Mas por conta disso, teu reinado acabou aqui. E às vezes a gente acredita que Deus não vai fazer isso com a gente. Mas com o profeta Eli, Deus falou para o profeta Eli: porque você me desonrou, eu também te desonro, né? Porque você me honrou, eu iria contigo até as próximas gerações, mas agora ai de mim. Quão doloroso deve ter sido o profeta Eli ouvido isso do próprio Deus, que naquele momento Deus estava dizendo: você me desonrou, eu vou te desonrar também, né? E isso acontece na nossa vida, porque a gente só colhe o que a gente planta. Ah, Flaviane, mas eu tenho plantado tanto na vida daquela pessoa, eu só tenho recebido desonra. Eu tenho plantado tanta honra e só tenho recebido desonra. O que eu tenho para falar é que persista, continua plantando. Às vezes tu não vai colher honra com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem um coração muito duro. Mas eu tenho certeza e convicção que a palavra de Deus não mente. Em algum momento você vai colher honra. E melhor será se essa honra que você for colher for de Deus. Quantas vezes, quantas bênçãos e quantas coisas eu recebi, porque eu aprendi esse princípio da honra, entendi, e hoje Deus me dá muito mais, Deus derrama muito mais sobre a minha vida, né? Eu falo para Deus: Senhor, para mim é uma honra eu ser um instrumento nas tuas mãos. É uma honra quando ele fala comigo. É uma honra quando ele pede para eu falar para alguém uma mensagem. É uma honra simplesmente ele ter me resgatado. E eu sei que muitas pessoas me desonram, muitas pessoas não gostam do meu jeito de falar, do meu jeito de dizer, e falam coisas. E para mim hoje, esse fardo ficou para trás. Esse peso que eu carregava de: ah, fulano me desonrou, agora eu vou desonrar. E aí que a gente vai pro terceiro ponto. Depois que a gente já entendeu o significado de honrar, depois que a gente já entendeu o que nos impede de honrar, a gente vai para como eu aprendi a honrar, para que você possa pegar essas experiências e aprender também, praticá-las, né? Como eu aprendi a honrar? Então, eu aprendi Deus sem eu perceber. Eu falo: Deus é muito maravilhoso comigo, porque quando vinha essa palavra honrar, às vezes, sabe aquele ranço que dá? Ah, mas eu tenho que honrar até quem me ofende. Ah, mas eu tenho que honrar até quem me odeia. Ah, não, isso aí não tá certo, não. E aí Deus foi tratando no meu coração de que Ele era a minha justiça. E de que nenhuma raiz de amargura deveria estar no meu coração. Nenhuma. E aí, às vezes eu falo isso, a pessoa fala: Flavinha, mas eu já perdoei. Não, já tá perdoado. Mas não pede uma oportunidade de falar mal. E aí é o que eu digo: o coração, a boca fala do que o coração tá cheio. Se a boca tá falando mal,
como aquele meme fala, né? Eu falo por ele e fico procurando pessoas que falem por ele o restante do tempo. E é isso, às vezes a pessoa tá assim e tá dizendo, não, já tá tudo perdoado. Hoje eu entendi que o perdão diz respeito a quando falar, eu falar sem sentir dor, eu falar sem magoar, eu falar de uma forma assim que não causa dano. Então, claro que eu me lembro das coisas que as pessoas fizeram de ruim na minha vida, mas eu oro por elas. Eu entendi que não sou eu que vou fazer a minha justiça, não sou eu que vou provar quem eu sou, mas é Deus, é tudo por meio dele, tudo para ele. E ele foi me ensinando que para honrar, primeiro eu deveria perdoar. Deveria aprender a lidar com com a emoção da raiva, com a emoção do rancor, que eu não poderia ter isso, né? E Deus foi cuidando, foi lidando, e eu fui aprendendo a honrar os meus líderes, mesmo às vezes eles não me honrando, a honrar os meus amigos, né? Tem situações, às vezes eu chego, eu falo assim, hoje a pessoa não gosta de mim, eu sinto que a pessoa não gosta de mim, aí eu falo, claro que às vezes vem uma vontade de dizer assim, ela não gosta de mim e tal, mas hoje eu já oro pela pessoa e eu falo, não, Deus vai me dar uma estratégia para eu ganhar essa pessoa. E já aconteceu de realmente eu ter ganhado os verdadeiros amigos, assim, dessa forma que Deus me instruiu, né? E é o que eu falo, não desista de honrar, de perseverar a respeito disso, né? Porque assim como o profeta Eliseu, ele recebeu também, né, a unção dobrada, porque ele estava ali no pé de Elias todo o tempo, ele estava ali seguindo por onde Elias ia, cansado Elias, e o Eliseu ia atrás. Uns ficaram para trás e o Eliseu persistiu porque ele queria aquela porção dobrada. E aí Elias falou assim, vou deixar para Deus decidir. E aí Deus decidiu dar a porção dobrada. Quão bom é receber de Deus, não dos homens, sabe? Talvez se Elias desse a porção dobrada para Eliseu, não seria tão bom, não seria tão agradável do que receber do próprio Deus, né? E que nós possamos entender que cumprir esse princípio de honrar, de valorizar, sabe? Vai nos trazer muitos benefícios, além da paz que excede todo o entendimento, benefícios de que Deus vai nos dar porção dobrada, porção dupla de unção, porção dupla daquilo que você está plantando. E você possa não desistir e deixar Deus trabalhar no seu orgulho, Deus trabalhar nesse senso de independência, porque assim como ele foi comigo, me quebrantando, né, para que eu pudesse entender tudo isso que eu expliquei, eu creio que em nome de Jesus, Deus vai fazer isso sobre a sua vida. Até mais.